Vá, nem vem com esses papos de espiritualidade enquanto eu tenho que viver a vida real. Saudações, Leandro Zen. Os papos de hoje vão ser sobre alguma coisa entre isso. Papos além, papos além. Definitivamente é o conflito mais óbvio que aparece quando a gente pensa em espiritualidade. Até mesmo dá para se dizer que as religiões, num todo, assim, são, na verdade, um outdoor. Ó, quer falar sobre espiritualidade, religião, Deus, céu, inferno? Vai falar ali com o pessoal da minha religião, porque eu não tenho tempo para falar sobre isso. É como se fosse, ó, tá aqui no livro, lê aqui, é isso, e não me incomoda, porque eu não tenho tempo. Porque esse papo de todos somos um não faz o menor sentido, porque ali fora, meu amigo, a gente tem que trabalhar. E é na esfera da competitividade. Competitividade, é isso mesmo, é. Temos que faturar, correr atrás dos sonhos. Não é assim que somos ensinados. É porque é uma questão de ensinamento também, é uma questão de educação e cultura da civilização. Dos tempos que estamos vivendo. Ouvi dizer que há muitos anos atrás era uma vez que a mente que ordenava as pessoas era uma mente mais voltada para esses papos de espiritualidade. Agora, a mente coletiva se deixa organizar pelos fatores econômicos. Se isso é uma queda ou uma ascensão da humanidade, eu não sei. O que é que tu me diz? Será que somos um? Para onde isso vai me levar? Eu vou ficar bem com isso no final dessa história? Eu vou chegar a ser um antes de todo mundo para chegar no melhor lugar de ser um? Para falar sobre isso, eu achei bastante interessante voltar aqui na minha biblioteca, que tem livros que eu comprei há 20, 30 anos atrás, e que falam sobre magia. Isso, magia. Magia. Quem é do ocultismo aí? Quem ouve Raul Seixas? A lei de Telemann, a lei da vontade. Amor é a lei, mas amor sob vontade. Esse enredo todo de magia é uma coisa muito séria, muito antiga. Os últimos nomes famosos desse enredo todo, Helena Blavatsky, Eliphas Levi, o fato é que é muita coisa, é muito conhecimento. E não se restringe a uma só determinada cultura. Todos os povos antigos, daqueles tempos em que a humanidade era regida por essa inteligência mais voltada para o espiritual, para o invisível, o misterioso, todos os povos tinham vasto conhecimento, tinham escolas de aprendizado e de manutenção deste conhecimento voltado para essas coisas misteriosas. Não só o povo indiano ou o povo antigo europeu da Wicca, não, magia vai muito mais além. Na verdade, é uma coisa mais humana, dispersada em todas as culturas, inclusive as culturas indígenas daqui do Brasil, da América, de todo lugar. Então, todas essas culturas, elas se convergem muito bem. E para falar sobre isso de somos um, é interessante a gente conhecer, pelo menos, um aspecto deste universo da magia, que é o conhecimento dos corpos que a gente tem, além do corpo físico, é claro. Será que isso é possível? Será que isso tem lógica? Será que isso é realmente considerável ciência ou é apenas viagem? Eu não sei. Isso cabe a você discernir. Eu vou compartilhar um pouco do conteúdo que eu tirei inclusive desse livro aqui, ó. Tá?
E neste livro tem informações sobre muitas coisas misteriosas de várias culturas antigas, mas eu foquei no estudo dos corpos. Meu corpo, o seu corpo. A gente se culpa um ao outro quando existem problemas no mundo, não é assim? Sempre é culpa de um determinado tipo de gente que as coisas estão assim, caóticas, desorganizadas, não é? A gente tem que culpar o próximo, fazer briga com o próximo para resolver as situações, não é assim? Então, se você vier com a premissa de que todos somos um, não tem o menor cabimento. Eu não posso acreditar, porque se fosse assim, ora bolas, tudo estaria em paz. Ha! Está em paz em algum lugar ou em algum não lugar misterioso deste universo, tudo está em paz. Aqui os cientistas corroboram com a gente. Eles dizem: a tabela periódica é 4% do universo conhecível. Existe 96% de coisas que são pura magia. Mas entenda a magia como um tipo de ciência que estuda coisas que a ciência, então, materialista não atinge com os seus equipamentos, mas ainda faz parte do estudo racional ao qual se dedicam muitíssimas pessoas ao longo das eras. Este é o corpo físico da gente. Então, corpo que é o submarino para a gente nadar, mergulhar neste mundo material. Este aonde a gente tem que competir um com os outros para chegarmos no primeiro lugar da sobrevivência, né? Bom, a gente pode pensar que existe o espírito e o corpo físico. A grosso modo, são esses dois corpos, um que não é corpo e um que é corpo, mas que somos nós, sei lá, mas ainda é um espírito separadinho das outras pessoas, não é? O que restou da visão mística para a grande massa é simplesmente essa divisão, corpo físico e espírito. Tem mais coisa entre essas coisas, né? Na verdade, se a gente pegar a visão de espírito para os magistas, ocultistas, não é a mesma visão de espírito que um espírita tem. Nos conceitos da magia, esse espírito que vai para algum lugar e que se lembra dos parentes é o corpo mental. Calma lá. Corpo físico, então. Corpo físico, beleza. Morreu. Morreu. O que vem agora? O corpo astral. Corpo astral, tá ok. Ele seria, para os magistas, uma casca que também o espírito sai dessa casca. Ou seja, é um corpo etérico que também, quando a gente morre, não tem mais vida. Então ele é feito de outras coisas, mas ainda material. Sutil, invisível, quase, mas ainda material. Inclusive, dizem que este corpo, abandonado pelo espírito na hora da morte, ele ainda pode ser utilizado por criaturas do mundo astral para servir de fantoche. E aí ele engana as pessoas dizendo que é um fantasma, né? Ah, sei. E temos também o corpo mental. O corpo mental e o corpo astral se juntam no corpo físico para acontecer a vida, né? Então, esses três corpos, físico, mental e astral, fazem parte do corpo inferior, daquilo que nós somos. Ambos os corpos, astral e mental, e físico também, eles são tipo coletadores. Eles coletam informações deste mundo e também interagem neste mundo.
Sabe, a nossa interação com este mundo não é só física, ela é também mental, intelectual e ela é também emocional. Esses parâmetros, eles são subdivididos para mero entendimento em três corpos, três primeiros corpos da gente. E quando a gente morre, este corpo físico fica, o corpo astral fica por aí até desaparecer. E o corpo mental, o corpo mental, ele faz parte de uma camada da existência que poderemos chamar de céu ou de inferno. Este corpo mental, sim, ele faz parte de uma camada da existência, porque não são só corpos da gente, são camadas da existência. A camada astral, a camada mental. Essa camada mental, os espíritas falam bastante. As cidades astrais, aquelas coisas que envolvem o planeta, né? As emoções e as ideias que estão no ar, né? Para lá que o espírito vai, na verdade, é o corpo mental habitado ainda pelo espírito, porque nessa jornada o espírito pode sair do corpo físico, do corpo das emoções, mas no corpo mental ele ainda se retém por mais tempo, porque é justamente este corpo mental que faz vínculo com a outra tríade de corpos que nós temos. Qual é o primeiro corpo desta segunda tríade? É o corpo causal. Causal. Como o nome já diz. Ele é efeito de tudo aquilo que acontece, de que aconteceu nos corpos inferiores. Foi vivida a vida, foi feito de tudo que tem que se fazer na vida. Aí este corpo mental inferior revela para a gente que existe uma outra parte dele mesmo que é um corpo mental superior. O corpo causal. É o veículo da nossa mente individual conectada com a mente universal, que podemos chamar mente crística, o Espírito Santo, o eu superior, a mente do universo. É este corpo causal que assimila toda a experiência da nossa vida física e desses ingredientes todos únicos e exclusivos de cada um de nós, ele vai misturar e fazer o bolo para as próximas experiências que nos aguardam. É esse o corpo que faz essa ligação, né, entre aquilo que ficou e aquilo que vai continuar. Eu sempre tive essa metáfora na minha vida. Eu sou um mergulhador coletando flores embaixo do mar. E as flores mais bonitas eu coloco na cestinha. Quando eu morrer, o pessoal lá de cima vai analisar essa cestinha. Eu vou virar tudo no chão e dizer, ó, essa florzinha é bacana, essa florzinha é bacana, isso aqui é só pedrinha, isso fica... Eu sempre tive essa viagem. E por isso que viva intensamente. Viva intensamente. Ou seja, viva o seu interior, as suas emoções, os seus sentimentos, dê valor para aquelas coisas simples, que não são nada simples. Não perca muito seu tempo naquela corrida maluca por dinheiro ou por qualquer coisa do gênero, porque isso é tudo muito inferior. Sim, é muito inferior para um ser humano. O ser humano, aí que está, o poder da sua vontade, o poder do seu intuito de descobrir aquilo que é eterno, infinito, verdadeiro, ele acontece quando você valoriza as coisas da vida, mas com o seu coração, com o seu amor, com a sua atenção, dedicação. Aí, quando tudo se acaba, meu amigo, minha amiga, o corpo mental vai conseguir mais claramente lembrar das coisas boas que você viveu, do que valeu a pena. Então, o corpo mental superior vai captar a informação e vai dizer, ok, isso é bom, isso vai continuar. Por isso os espíritas têm aquela vibe dos espíritos estarem na cidade astral, vendo a vida lá embaixo, fazendo planos aqui em cima e realizando as experiências aqui embaixo. Tem a ver
com essa lógica aqui dos magistas. O próximo nível é o corpo búdico. Esse é famoso, corpo búdico. Seria o corpo do iluminado, ou a parte de nós que é iluminada, porque Buda também dizia, você já é Buda, por que você quer se tornar um Buda? Isso é ridículo, você já é. Dentro de você, você tem essas camadas todas, inclusive a camada do corpo búdico. O que seria isso? É o corpo do eu espiritual, da razão pura, do amor incondicional. Ele se manifesta, inclusive, nas pessoas que já têm acesso a ele consciente em vida física. Ele se manifesta como um veículo de compaixão, realmente. Porque ele já começa a perceber que todos somos um, na verdade. A partir da experiência búdica da vida ou do corpo búdico, você já começa a perceber que não há divisão entre a gente, entre as coisas, que todos somos um. Ou seja, é a consciência da unidade. E para além do corpo búdico, existe o corpo átmico. Você já ouviu falar em Atman, da cultura sânscrita indiana? Pois é aquele corpo da gente que praticamente não tem contato com a esfera inferior. Ele não entende a sua existência como a gente entende aqui. É uma parte de nós que está realmente muito além, muito profunda, e que tem mais contato com Deus do que com a matéria, ok? A grosso modo, seria isso. Ele opera em frequências completamente diferentes. Ele é um outro tipo de submarino para outro tipo do universo. Outro tipo do universo. Como que se ele fosse já compreendido como o todo. Ele não é mais parte do todo como o corpo búdico, ele é o todo. Só que ele ainda é um corpo do indivíduo. Só que é como se fosse a nossa parte mais profunda. Realmente, a mais pura. E se você chegar conscientemente até o seu estado de ser átmico, você consegue conversar com o pessoal lá de cima, ou não sei para que lado dizer, aquele pessoal mais da profundeza da vida, você consegue negociar com ele o seu karma, as suas experiências futuras, que quase estão se extinguindo, você quase não vai mais precisar. Então, nesse estágio, você nasce completamente consciente. A gente já teve alguns seres neste planeta que eram verdadeiros seres átmicos. Jesus Cristo é um belo exemplo. E justamente depois dessas últimas experiências karmáticas, você entra num estágio de nirvana. Smell like Teen Spirit. Não, nirvana. Ou seja, é um corpo átmico que não tem mais necessidade de experimentar a matéria. Livre total do karma. Livre da reencarnação. E agora, então, nós chegamos no espírito, dentro do conceito dos magistas. Espírito seria simplesmente uma inteligência individual, porém sem mais corpo nenhum. É uma vida sem formas, que faz parte da chamada mônada espiritual. E o que seria a mônada espiritual? Esse é o ponto. Seria a percepção de que todos esses indivíduos não existem como tal, parecem. Eles, na verdade, são o mesmo espírito se manifestando em diversos corpos. E a gente já viu que não só corpos físicos, mas também outros tantos corpos em todas as camadas invisíveis, em todos os degraus dessa escadaria mística que conduzem ao céu.
a mônada espiritual. Então, todas as pessoas, todas as lembranças, todos os amores, todas as flores coletadas em todos os outros degraus foram apenas uma experiência para este ser único curtir a ele mesmo, aprender a ele mesmo. Então, voltando aqui para baixo, no nosso dia a dia, cheio de problemas, essa sacada pode fazer a nossa vida aqui embaixo mudar de qualidade. O jeito que a gente vive muda a partir do momento em que a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa inteligência, o nosso espírito individual analisa e observa esses corpos, essas nuances, essas coisas invisíveis que são superiores cada vez mais a tudo aquilo que aparenta. Então, essa qualidade de visão, de percepção, muda radicalmente a sua maneira de viver e de entender aquilo que antes era problema e que talvez possa não ser mais. Possa ser, na verdade, um trampolim para subir de estágio, porque é uma experiência apenas que você precisa tirar um aprendizado. Porque esse conjunto de qualidades se resumem ao amor. Isso é amor. E amor é aquela coisa lá da mônada espiritual que acontece através de nós, caso a gente esteja conscientes e caso a gente permita. Isso que vai fazer a qualidade da nossa vida mudar. Não é uma questão de você ter tempo ou não, porque isso tudo está muito além do tempo. Muito além. Por hoje é isso, senão vai ficar muita viagem, né? Grato pela sua atenção. Até o próximo vídeo.